Você já parou para ver como as famílias são tão diferentes umas das outras? Como a gente se comporta de forma diferente das outras pessoas e que no fundo, quando a gente vai conhecê-las mais profundamente, vai conhecer também as famílias delas, a gente consegue perceber e entender muita coisa que tem por trás, né? Que se a gente não conhecesse mais a fundo essas pessoas, a gente não teria essa informação. Isso tem a ver com o sistema familiar, que é o que tanto a gente fala na constelação. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre a fidelidade ao sistema familiar. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu venho falar com você nesse canal sobre constelação familiar, o tema que eu adoro falar. Se você já é inscrito no canal faz um tempinho, se você já acompanha meus vídeos, você sabe, né, o quanto a constelação familiar é importante para mim e quanto eu tento transmitir para você o conteúdo e algumas reflexões sobre constelação. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu convido você a se inscrever e não perder esse e outros conteúdos que eu sempre disponibilizo para a gente crescer junto, para a gente refletir, a gente aprender, né, com base no que a constelação familiar nos traz. E o tema de hoje, a fidelidade ao sistema familiar ou lealdade familiar também, é uma sugestão de uma pessoa, né, que deixou um comentário aqui. Então também fica a dica, se você quer que eu fale sobre algum tema específico, não esquece de deixar aqui seu comentário, não esquece de sugerir temas novos, porque eu estou sempre relendo os comentários, né? Gosto muito de saber o quanto eu falei aqui entrou em ressonância com você, fez sentido para você e quanto te ajudou também no seu crescimento, além, claro, né, de ser sempre mais sugestões e mais insights e materiais para vídeos novos, né? Para que a gente vá trocando e aprendendo com a constelação familiar. Eu trabalho com constelação familiar já faz alguns anos também que eu tenho esse canal e o tanto que eu aprendi, que eu cresci aqui, né, e o tanto de retorno que eu já recebi das pessoas também que vieram se constelar pelo fato de terem assistido o vídeo, de ter tido algum insight, é tão gratificante, é tão gostoso. Então, por isso que eu peço para você, né, para você sempre me deixar o seu retorno aqui também. Bom, falando sobre o tema de fidelidade ao sistema familiar ou lealdade familiar, né? A gente já devo ter feito algum outro vídeo falando sobre isso. A gente pertence a um sistema, né? A constelação fala isso. A gente pertence ao nosso sistema de origem, ao sistema familiar. Por que a gente pertence ao sistema familiar? Porque a gente é de onde a gente tirou a nossa vida, de onde a gente recebeu a nossa vida, na verdade. Então, os vínculos presentes no sistema familiar são muito fortes e são muito mais fortes do que quaisquer outros vínculos, né? Que a gente possa vir a ter, vir a fazer. Existe até um autor que vem antes de Bert Hellinger, que fala sobre as lealdades invisíveis, ou seja, né, o livro dele chama Lealdades Invisíveis, em inglês ele não foi traduzido para o português, e ele fala sobre, sim, né, como a gente se relaciona e como esses vínculos são fortes para a gente, para todos nós, né, quando a gente fala de família. Então, questões que acontecem com amigos podem ser graves, podem ser preocupantes, mas elas nunca vão ter o mesmo peso para nós, no nosso inconsciente, lá no nosso íntimo, do que alguma questão e alguma outra coisa que aconteça com um familiar, com pai, mãe, filho ou irmão. Isso faz com que a gente sinta pertencendo a um grupo. Esse grupo, então, que o Bert chamou, e a gente fala de sistema familiar, é onde a gente tem a maior, a nossa maior ligação, digamos assim. Então, também por uma necessidade básica do ser humano de pertencimento, a gente é fiel a esse grupo, a gente é fiel ao nosso sistema familiar. Quando eu falo isso, você fala, mas tem algum... Você pode pensar aí, né, do outro lado, mas tem algumas coisas que acontecem na minha família, ou um modo do meu pai fazer as coisas, ou da minha mãe fazer as coisas, que eu não concordo, eu não me sinto tão ligado a ele quando isso acontece. E eu posso falar sobre um caso, até um exemplo de uma constelação recente que eu fiz, de uma pessoa que não tinha essa percepção desse vínculo com os pais,
né? Ela tinha, a mãe engravidou, o pai, segundo ela, o que ela soube pela mãe é que o pai era alcoólatra, então o pai a deixou, né? Deixou ela e a mãe, e então ela não teve contato. Pouco contato que ela teve com o pai, sempre ele estava embriagado, sempre ele vinha para casa mais para entrar em conflito com a mãe. Então ela fala, poxa, eu não me vejo com este vínculo, né, com o pai. Como que a gente fala que eu pertenço nesse sistema e que eu tenho essa necessidade de pertencimento? Entra aí outra questão que a gente trabalha, na verdade, na constelação familiar, que é o nosso olhar muito profundo para cada uma das coisas, cada uma das questões que a gente está envolvido, né? No fundo, a gente não fica só na superfície. A gente entende que existem dramas emocionais, existem informações emocionais por trás de cada uma das informações racionais que a gente tem contato. Então, uma informação racional é, poxa, eu não tenho esse contato com meu pai, ele nos deixou e eu então não tenho esse vínculo. Mas existe uma informação emocional por trás do vínculo, sim, do nascimento, da energia que você recebe da vida do seu pai. E aí aquela informação emocional às vezes é de abandono, às vezes é de frustração, às vezes é de esperar mais do que recebeu. E é aí que a gente olha quando a gente faz uma constelação, né? Quando a gente estuda a constelação, não só faz a constelação, mas quando a gente estuda a constelação, a gente olha para isso, para a informação que está lá, não vista, não racionalizada, né? Não, assim, a gente não tem uma resposta racional para ela. Dado isso, então sim, a gente tem uma necessidade de pertencimento, mesmo que não seja conhecido para nós aqui no mental, no racional. Então, quando existe uma situação que é comum a todos do meu sistema, eu vou também ter a mesma reação ou vou ter a mesma informação. Por quê? Por causa da fidelidade ao meu sistema familiar. Então, é como se tivesse um guarda-chuvinha ali ou uma caixinha e tá todo mundo ali, né, ligado com seus vínculos invisíveis, mas tá todo mundo ali ligado e preso àquele sistema. Preso até não é uma palavra muito boa, porque você não está preso porque alguém te prendeu, é porque você quer, você tem essa necessidade de pertencimento. Uma das ordens do amor do Bert Hellinger é do direito de pertencer. Então todos têm o direito de pertencer, você também quer pertencer àquele grupo. Como é difícil quando a gente começa a ter consciência de coisas de que aquele grupo ali ainda não teve ou ainda não percebeu, e você olha com outros olhos pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, pelo seu crescimento, e você olha para aquilo e fala, poxa, isso não é tão legal não, eu não quero mais, por conta deste, né, tema, estar neste grupo. Eu posso estar nesse grupo para, sei lá, né, fazer algumas outras atividades, me sentir aqui nesse, né, vinculado, sim, mas para esse tema específico, eu não quero. E como é difícil a gente dar esse passo, como é difícil a gente se desprender. Então, um exemplo também, todo mundo lá do meu sistema familiar teve um relacionamento complicado, né? Ou o pai, eu vejo o pai e a mãe que não tiveram um bom relacionamento, ou se divorciaram, ou, né, como o exemplo lá, né, a pessoa casou, nem me lembro se casou ou não, mas enfim, teve o filho e aí o pai deixou. Então todo mundo naquele sistema não tem um relacionamento que funcione. E você começa a olhar para isso e fala, poxa, não, mas eu quero ter um relacionamento que funcione. Como é difícil a gente se desvincular. De novo, não racionalmente, mas sim emocionalmente, e quando a gente fala, né, de níveis mais profundos de consciência, você fala, poxa, eu quero partir, mas a fidelidade e o vínculo são tão fortes que você se sabota. Você sabota os seus relacionamentos, você sabota as possibilidades de dar certo para que você se mantenha neste vínculo, neste grupo. Isso é a fidelidade ao sistema familiar. O que a gente aprende na constelação é que para a gente crescer, para a gente sair, a gente tem que romper com essa lealdade, com essa fidelidade ao sistema familiar. A gente tem que sair da caixinha. A gente tem que ser a ovelha negra, né? A gente tem que ser diferente de todo mundo, pelo menos naquele quesito, o exemplo que eu dei de relacionamento. Foi só um exemplo, pode ser de prosperar, pode ser de
carreira, né? Ter sucesso na carreira, o relacionamento, como eu falei, enfim, são várias questões que a gente pode fazer diferente sim do nosso sistema, desde que a gente tenha a força de romper com o vínculo. Como que a gente faz isso? A gente não tem um olhar do tipo, quero me livrar, porque no fundo a gente não quer se livrar, a gente só quer ser diferente. Então a gente olha para o grupo, a gente olha para o nosso sistema e a gente acolhe do jeito que é, a gente agradece e a gente acolhe do jeito que é. E aí, quando eu acolho, quando eu dou lugar, ou seja, quando tudo tem o direito de pertencer, aí eu consigo partir bem, consigo partir melhor do que se eu falasse, não quero, não gosto de vocês, vou embora. A gente não tem essa força para romper dessa maneira. A gente tem uma força de eu acolho, eu percebo que eu faço parte desse grupo, mas eu decido mudar, tá bom? Espero que tenha ficado claro, que tenha trazido mais insights para você. Não esquece de comentar aqui, de me dizer se, né, foi esclarecedor, se te ajudou, se te trouxe insights sobre o tema. E a gente continua, né, sempre crescendo e aprendendo com a constelação familiar. Gosto muito de ter os comentários de vocês, tá bom? Se você quiser saber mais sobre constelação, eu vou em breve abrir as vagas para o meu curso novo, né, de constelação na prática. Por enquanto, você pode fazer uma pré-inscrição para a Semana de Constelação, que é online, que é gratuita também. Então você pode ter acesso a esse conteúdo. Vai ser um pouco mais para frente, mas se você já quiser ir guardando o seu lugar, tem aqui embaixo um link para você se inscrever, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!